Na hora que vocês terminarem aí, dá um alôzinho para mim, tá? Ok, professor.
E aí, concluído? Sim. Beleza. Deixa eu só pegar os slides aqui para a gente começar a trabalhar. Tem resposta do restante da turma? Tem. Teve resposta? Tem aluno chegando aí. Vocês deram uma olhada lá no AVA? Apareceu alguma coisa? Para mim não abriu nada. O AVA ainda está bem complicadinho. Alguém me ouve? Oi, estou ouvindo. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Marli, você recebeu o link do Fabrini? Quem me passou foi o Rafael. É, Rafael Fabrini. Sim. No AVA não estava aparecendo o link para você? Não, estava com bastante dificuldade. Tá. Só um instantinho. Tá bom. Qual é o seu nome, moça? Meu é Elaine. Elaine, você é aluna? Sim. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É o seu primeiro semestre? É o primeiro semestre. Você tá em qual? Primeiro também. Estou ansiosa para ver as aulas. Você conseguiu entrar na semana passada ou não? Só assisti a aula de terça em um pedaço só, e depois não consegui mais ver. Ah, tá. Uhum. Então, a gente conseguiu entrar na segunda e na terça, aí na quarta não teve. Aí na quinta a professora também entrou, mas também só a gente tinha entrado eu e mais um, aí dispensou. Então. É porque a grande maioria dos alunos estão tendo assim, essa dificuldade. Eu estou ligando todas as noites lá, à noite e Marco, tá me ouvindo? dia. Tá me ouvindo? Professor Raul, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Me passa o seu telefone que eu vou colocar você num grupo dessa matéria, por favor. Mas o professor está falando comigo? É. Com você, Marli. 981 981 08 08 1073. 1073. Sim. Eu já pedi pro pessoal que tá no grupo te adicionar, tá? Sim, obrigada. Tranquilo. Então, gente, vamos lá. Assistiram já esse vídeo, né? Então, nós vamos começar. Por quê? Porque o caso dos exploradores de caverna, ele é, na verdade, um caso fictício. Porém, ele nos leva... Eu vou ativar o mudo de vocês para a gente não ter ruído de fundo, tá? Ele nos leva a uma série de reflexões. As reflexões que esse caso vai trabalhar com a gente são relacionadas aos direitos de primeira geração, que nós já vimos na aula passada, e aos direitos de segunda geração, ou chamados direitos da igualdade. Marli, depois eu vou colocar para você, se você puder me mandar um WhatsApp, eu posso até já encaminhar o material para você, tá? Quer anotar meu telefone, por gentileza? É o 98111 5421, tá? Por que eu estou pedindo isso? Porque os nossos próximos trabalhos, tá? Os nossos próximos trabalhos serão sobre um caso real, algo que aconteceu, tá? E a gente tem que entender os direitos humanos quanto à sua possibilidade de aplicação no caso concreto.
tá? Professor. Oi. Com licença. Eu não consegui anotar tudo. É 98111 5421. 5421. Muito obrigada. Tá bom. Tá? Mas me manda já que eu já vou te encaminhar esse material, inclusive os slides, que são bastante importantes. A Elaine e o Valdemir espera um pouquinho aí, sem problema, tá? Para a gente estar equilibrando aí o material e o conhecimento de vocês. Já mandou o zap? Pode ser não. Qual que é o seu nome? É Raul. Deixa eu atualizar aqui. Oi, Franciele, boa noite, seja bem-vinda. Tá me ouvindo, Franciele? Não está atualizando o seu zap. Deixa eu só conferir. É 98111 5294. 5421. 5421. Conseguiu? Agora, assim, agora apareceu. Às vezes a minha internet também demora para carregar. Agora eu já encaminhei. Tá, já recebi aqui. Ótimo. Desculpa a demora. Não, sempre. Já vou te encaminhar. Já vou te encaminhar aqui o material, tá? Uhum. Tá. Ô, Valdemir, acho que você está me ouvindo. Esses slides que eu mandei, os slides da primeira aula estão aí também. Ei, professor. Oi, pode falar. Na outra aula que eu tive, no intervalo, daí a professora deixou uma atividade, e aí lá no sistema, no portal mesmo, eu não consegui descobrir onde que eu ia para poder deixar a atividade que ela passou. Então, o portal tá sofrendo algumas modificações, tá? Alguma coisa não está funcionando ainda. Por exemplo, os planos de aula precisam ser aprovados para que o material apareça para vocês, tá? Também estou aguardando isso. Mas já te mandei aí o material no seu WhatsApp, tá? Tá. Mas nessa aula específica, a professora não pegou a resposta. A gente respondeu na volta do intervalo. Foi só um debate, não era para ser entregue nada. Ah, bom. Então, porque daí, depois daquilo, eu saiu do sistema, a aula, e depois eu não consegui contato com a pessoa, inclusive, se a Elaine depois conseguir passar o número dela, preciso me desculpar.
Até porque amanhã eu já tenho aula novamente com ela. Então, mas tem uma parte lá que tem que fazer mesmo, que é pré-aula e após-aula. Mas depois ela passa para você lá, depois certinho. Ótimo. Tá, então vamos lá. Hein, professor, só para poder eu ver se eu conseguir acompanhar. Aí na coluna da esquerda eu vou clicar a primeira janela, já está aqui na tela. Aí depois a segunda e terceira e assim por diante? São materiais suplementares da nossa matéria, tá? Mas a gente vai falar sobre eles daqui um pouquinho. Eu preciso continuar a nossa aula. Já tivemos na aula passada os direitos de primeira geração, que são os direitos do indivíduo. Tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre os direitos da igualdade, os direitos coletivos. Não vou entrar muito na parte histórica, tá? Porém, é bastante importante para esse caso dos exploradores de caverna que tem aí e sobre esse caso dos Andes. Tá? Qual que é a diferença desses dois casos e por que a sua importância? O caso dos exploradores de caverna é um caso ficcional, um caso fictício. Porém, eu vou ativar o mudo dos microfones, tá? Porém, esse caso aí dos sobreviventes nos Andes é um caso real, né? E eles dão muita base para a formação do operador do direito enquanto direitos humanos. Continuando nossa aula, pessoal, vamos lá. Direitos de segunda geração. São os primeiros direitos que a gente fala no teor coletivo. Esses direitos começaram a ser positivados após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Tá? O que é importante? Primeiro, se critica muito a Revolução Francesa. Tá? Por quê? Porque ela instituiu, de certa forma, uma desigualdade social. Mas nós convivemos com isso até hoje. Nós temos aí a classe dos trabalhadores, as classes dos empresários, a classe dos profissionais liberais e assim por diante. Ou seja, se eu sou um forjador, eu fabrico faca e espada, você não vai me colocar para fabricar pão. Eu não vou ter conhecimento, tá? E nem a perícia necessária para tal situação. Montesquieu, tá? Montesquieu estabeleceu alguns limites e está nesse material anexo aí que eu mandei para vocês verem no final de semana. São vídeos curtos, tá? E é muito interessante por quê? Porque o futuro do operador do direito... Oi, Franciele, você ativou o microfone? Diga, querida. Oi, Franciele. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem? Tá acompanhando aí a aula? Tá vendo? Tô acompanhando. Agora sim, arrumei o som. Agora tá tudo certo. Então, beleza. Vou colocar você no mudo de novo para eu continuar, porque a gente tem bastante coisa para andar hoje ainda, tá? Sim. E quando da Revolução Francesa, quando houveram as primeiras representações, que foi aí que surgiram as representações sindicais, os sindicatos informais, tá? Foi proclamada em tese, uma igualdade entre as pessoas. Contudo, perdurou a desigualdade real. O que é desigualdade real? Se o camarada tem um determinado ofício, ou uma determinada classe social, tá? Você não pode considerá-lo igual a uma outra classe ou a um outro indivíduo. Por exemplo, o camarada é médico. Eu não posso considerar um médico igual a um lixeiro, por exemplo. Muito embora eu ache extremamente importante as duas profissões, tá? E também não tenho nada contra lixeiro, né? Porém, o tratamento para cada classe, para cada ofício, tem que ser separado, tá? A desigualdade real, ela vai perdurar para sempre. Por quê? Porque cada atividade requer uma linha de trabalho, uma linha de comportamento e uma linha de relacionamento apropriada com a sua função. Então, Maquiavel, quando escreveu aquele livro O Príncipe, que é uma leitura bastante interessante para os senhores também, tá? Ele deixou bem claro que isso vai ser para sempre. Ou seja, cada qual com a sua realidade, com a sua classe.
tá? A Revolução Industrial, né, ela veio com uma série de transformações, com uma série de novidades. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos basicamente trabalhadores rurais. Trabalhadores rurais que produziam a própria alimentação, trabalhavam para senhores feudais, não tinham, em tese, propriedade. Quando da Revolução Industrial, nós começamos a ter trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos, eles começaram a classe operária, uma classe assalariada, uma classe que tinha os seus proventos, os seus rendimentos, tá? Através de um salário de quanto ele produzia ou de quanto ele trabalhava. Com o detalhe de que, nessa época, ainda existiam as chamadas condições desumanas. Por que condições desumanas? Porque este profissional, esta pessoa da classe operária, trabalhava aí 14, 16, até 18 horas por dia, sem ter um rendimento adequado. Não existiam instrumentos de proteção individual, não existiam cursos de aperfeiçoalização e assim por diante. Vai ter muita coisa que a gente vai estar colocando aqui nos slides, que são apenas ganchos, mas são coisas que eu não vou cobrar nos eventuais exercícios e nas eventuais avaliações. Porém, por serem de característica histórica, tá, é importante eu passar para vocês. Tá? Bem, a primeira mudança que a Revolução Industrial causou foi a mudança das necessidades básicas do homem. Necessidades básicas do homem. Quais seriam essas necessidades básicas? Saúde, alimentação, moradia, educação e, dentro do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos recepcionadas todas essas mudanças de conscientização das necessidades do homem, tá? O artigo 5º da Constituição Federal chama-se cláusula pétrea. Professor, estou no primeiro semestre, nunca ouvi falar o que é uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea é uma cláusula que não é sujeita à emenda constitucional ou a qualquer tipo de mudança. Ela vai permanecer para que se dê uma segurança jurídica ao cidadão, ao indivíduo. Tá? Há uma série de críticas aos pensadores. Por quê? Porque os pensadores, naquela época, vinham com ideais socialistas, tá? Socialistas, aonde tudo deveria ser do Estado, tá? E o Estado deveria bancar tudo para o cidadão. Contudo, gente, naquela época, talvez o socialismo fosse adequado. Hoje não é mais. Hoje o socialismo não funciona, tá? Por quê? Porque o camarada que mais trabalhava, ele quer ganhar mais, ele quer ter mais coisas, ele quer ter mais patrimônio, ele quer ter mais relações sociais, né? E isso é uma evolução do próprio direito, tá? É uma evolução das garantias individuais, tanto dos direitos de primeira geração, direitos do indivíduo, quanto os direitos de segunda geração, que são os direitos da coletividade. Vocês têm ideia em que geração nós estamos hoje, gente? Tem, Elaine? Não? Não. Quinta, Valdemir. Isso aí. Estamos nos direitos de quinta geração. Os direitos de quinta geração são chamados os direitos cibernéticos, direitos do universo virtual, aquilo que nós criamos, tá? E nós vamos passar um pouquinho dele mais para o final desses slides. Primeira crítica foi a negação da universalidade dos direitos humanos. Espera aí, como assim, professor? Os direitos humanos foram criados para serem aplicados a toda a sociedade, a todos os países. Contudo, todavia, entretanto, há países, tá, que não assinam, que não são signatários de tratados internacionais e que não aplicam efetivamente direitos humanos. Só para a gente retornar, tá, e relembrar, direitos de primeira geração, penas degradantes, tá, trabalhos forçados. Tem país que isso até hoje é permitido. Tá? Identificação dos direitos humanos com os interesses da classe dominante. Bem, enquanto havia uma situação de senhor feudal, de empresário, tá, de trabalhador,
os interesses sempre foram voltados, ou sempre foram interessantes, para aqueles que movimentavam economicamente a sociedade. Com a desmistificação dos direitos humanos, surgiu a situação de classes não dominantes. Por quê? Porque a classe dominante era sempre quem tinha dinheiro. A classe não dominante começou a se organizar para que tenha também os seus direitos respeitados. Foi aí que surgiram os primeiros sindicatos, tá? Em especial da indústria têxtil. Sindicatos organizados em grupo, porém sem nenhuma estrutura normativa, sem nenhuma legislação, sem nenhum estatuto, sem nenhum regimento interno. Tá? Karl Marx tinha um pensamento bastante interessante, que a sociedade civil, tá? A sociedade civil é a realização do princípio do individualismo. Ou seja, cada indivíduo faz parte e forma a sua sociedade. Porém, tá? O objetivo final, tá? O objetivo final não é relacionado à atividade, nem muito menos ao trabalho. A atividade e o trabalho são apenas os instrumentos. O objetivo final é direito da coletividade. Tá? Temos aqui algumas documentações que foram criadas, que apenas de contexto histórico, para a gente estar avançando. Não é muito importante. Vale a pena a leitura? Vale a pena a leitura. Tá? Porém, não será cobrado dos senhores. O que consistem, então, os direitos de segunda geração? Primeiro direito, direito ao trabalho. Direito a promover o seu próprio sustento. Direito à remuneração digna. O que é remuneração digna? Que com aquele valor que o cidadão aufere, tá, ele possa arcar com as suas despesas e as despesas da sua família. Detalhe, a família, como núcleo da sociedade, começou a ser considerada como direito de segunda geração, até porque a família, tá, ela não pode ser desprezada em relação ao direito do indivíduo, tá? A família sempre em primeiro lugar. Direito à sindicalização, acabei de falar para os senhores, tá? E o direito ao DSR, descanso semanal remunerado. Foi quando surgiu que o camarada tinha que ter uma jornada de trabalho fixa e ter um descanso semanal sem prejuízo do seu rendimento, sem prejuízo do seu salário. Continuando. Direito à segurança social. Foi aí que surgiu, então, o direito à aposentadoria. Tá? Direito à saúde, já falei para os senhores. Por que direito à saúde? Porque até aquela época, gente, não existiam hospitais públicos, não existiam escolas públicas. Tá? Se você tinha um problema, você ia procurar um prático, um farmacêutico, e ia pagar para resolver a sua situação. Mas espera aí, o cara ganhava mal, né? Ou o que ele ganhava não era suficiente. Foi quando o governo, tá, começou, então, a proferir determinados cuidados com o cidadão. Tudo isso que a gente está vendo aí, gente, está na cláusula 5ª da nossa Constituição Federal. Tá? Entendam isso a nível global, com exceção de alguns países, né? Mas, para que todos os países possam ser equiparados, esses direitos elementares têm que ser iguais. Direito à educação, já falei para os senhores. Direito de acesso aos bens da ciência e das artes. Faço uma grande ressalva nesta situação e modulo esta situação. Direito de acesso aos bens da ciência, ou seja, livros, faculdade, cultura, pintura, livros religiosos, artefatos religiosos, esculturas e assim por diante, era, até aquele momento, exclusivamente para as pessoas do sexo masculino. Ou seja, até então, as mulheres não tinham direito ao estudo, nem muito menos às artes. Porém, com a evolução do tempo, tá, as mulheres foram conquistando determinados direitos e hoje, claramente na nossa Constituição Federal,
Ela diz assim no seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, independente do seu gênero, que é o sexo, cor, religião e assim por diante. Certo? Proteção e assistência à família, à mãe e às crianças, foi quando começou a surgir o direito de família. Por quê? Porque o Estado tinha que dar ferramentas básicas, alimentação, moradia, saúde. Porém, quem era obrigado a fiscalizar e a cobrar dos seus membros era a família. E o especial direito de proteção à mãe e às crianças. Proteção contra a fome, dentro daquele salário, daquele recebimento digno, tá? E, basicamente, é o que nós temos dos chamados direitos de segunda geração. Senhores, vamos fazer um intervalozinho aí rápido de 15 minutos para a gente começar a trabalhar, então, com casos reais. Agora são 20h10, às 20h25 a gente continua, belezinha? Ok, hein? Ok. Então, até já já. Até já.
E aí, pessoal, voltamos? Oi, oi, quem chegar, dá um oi aí para mim. Opa, professor. E aí, Franciele, vamos esperar o restante do povo retornar aí para a gente continuar a nossa aula. Oi, oi. Oi, Elaine. E aí, Valdemir? Vamos continuar então, pessoal? Senhores e senhoras, vamos lá. Estão me vendo aí? Sim. Ah, legal. Tá me vendo, professor? A Elaine, eu tô vendo. Tô, Marli, Valdemir. Franciele, liga a câmera aí se você puder, por gentileza. Se não conseguir, também tá bom. Gente, vamos lá. Direitos humanos, dicotomia do direito. Ah, agora estou vendo você aí, Franciele. Eu vou até fechar o meu... Estou com dois computadores aqui. Então vamos lá, gente. Algumas reflexões são interessantes. Franciele, você já conhece o caso dos exploradores de caverna? Tá sem áudio. Tá? O seu microfone está fechado. Conheço, professor. Conhece? Beleza. O Marli deve estar... Se não viu, vai ver agora, né? Então, gente, o que nós temos que pensar? Primeiro, direitos humanos. Direito à vida, a ambiente adequado, à saúde, à educação, né? Cláusulas pétreas. Sociedade. A pergunta que eu faço para os senhores ela é bastante simples. O camarada que vive isolado, ele precisa do direito? Não. Por quê? Sim. Valdemir, você está errado. O cara que está isolado, não precisa do direito. Tá? Por quê? Porque ele faz o seu direito. Ele não tem fiscalização, ele não tem a quem prestar contas, ou seja, ele não está em uma sociedade. Certo? Certo. Segunda pergunta. Há sociedade sem direito? Não. Não. Há direito sem sociedade? Não. Caso dos exploradores de caverna. Qual é o ano do caso? 4.300. E 300. Então, é um caso fictício. Porém, ele nos leva a uma série de reflexões que nós temos que fazer. Havia sociedade naquele lugar onde eles estavam? Não. Sim. Sim ou não? Sim. Eles mesmo eram sociedade, né? Não, não havia. Não havia. Até um determinado momento. A partir daquele momento começou a haver sociedade. Que momento foi esse? Quando eles firmam o contrato.
Não, quando eles tiveram comunicação externa. Comunicação externa. Entendi. Imagina a seguinte situação. Elaine e Valdemir estão viajando aí no Amazonas, fazendo uma trilha no Amazonas. Ficaram perdidos lá por 60 dias. Se viraram, aconteceu um monte de coisa. É possível. Precisaram matar animais para se alimentar. É possível penalizá-los por qualquer crime que tenham cometido em detrimento do seu sustento, da sua sobrevivência? Não. Não é possível. Exclusão de licitude, né? Exatamente. Não é só a exclusão de licitude, é estado de necessidade. É uma das excludentes de licitude ao teor do artigo 23 do Código Penal. Porém, havia alguma fiscalização? Podia ser exigido algo deles de forma diversa do que eles praticaram? Não. Então, eles não estavam em sociedade. Quando houve a primeira comunicação com o externo, no caso dos exploradores de caverna, houve um contato com a sociedade. E quem estava do lado de fora poderia exigir conduta diversa daqueles que estavam lá presos. A ideia deste caso em especial, tá, é criar reflexões. E é por isso que eu começo sempre a trabalhar com ele, em especial nessa matéria. Por quê? Porque é ficção, é imaginação, é criação. Mas, caso dos Andes, tá, daquele voo da Força Aérea Uruguaia que caiu lá com jogadores de rugby, é um caso real. É um caso real. E é sobre este caso que nós vamos começar a falar. Vocês conhecem esse caso? Sim. Conhece, Marli? Vagamente, professor. Não conheço muito a fundo. Bem, sofreu-se um acidente aéreo, eles ficavam sem água, sem comida, sem contato. Saiu uma missão de lá, com 2 ou 3 membros, agora não me lembro, para buscar socorro. Demorou muito tempo, tá? Porque o lugar era ermo, era remoto, e eles precisaram praticar a necrofagia ou canibalismo. Tem gente que considera canibalismo e outros necrofagia. Necrofagia é comer pessoas mortas. Tá? Pessoas mortas. Neste caso real, diferente do caso dos exploradores de caverna, a sentença final, tá, ela foi uma sentença condenatória. Professor? Por que é diferente? Porém, mesmo sendo condenados, eles receberam o perdão judicial. Mas por que perdão judicial, pessoal? Porque a pena da discriminação por ele ter comido o corpo de um companheiro é muito maior do que qualquer pena de reclusão ou de detenção ou até mesmo de trabalhos forçados. Então, os direitos humanos, eles servem para equalizar determinadas situações aonde cometeram um crime. Estavam em sociedade? Não. Então, qualquer pena seria muito, mas muito mais severa do que a pena psicológica que eles já foram apenados. Aquilo que eles estavam obrigados a fazer sem querer. Ou você comia o corpo do seu companheiro, ou você morria. Tá? É justo que a gente passe por uma situação dessa? Não, jamais. Mas, professor, e nos dias de hoje? Acontece isso mais do que vocês imaginam. De ter pena, o cara ter um perdão judicial porque aquela pena seria extremamente desumana para ele? Sim. Acontece, na verdade, todos os dias. O exemplo que eu vou dar para vocês é bastante simples. Valdemir, você vai ser o meu personagem hoje. Valdemir está saindo de carro com a sua filha. No banco de trás, tudo certinho, com cadeirinha. E, por negligência, imperícia, imprudência, ele comete um acidente de trânsito onde a sua filha vem a óbito. Ele tinha intenção, gente? Nunca teve.
Jamais você vai querer matar um filho seu ou uma filha sua, tá? Em especial numa situação dessa. Ele vai ser condenado? Vai. Tá lá, a materialidade delitiva e indício da autoria. Ele agiu com negligência, com imperícia, com imprudência. É justo eu condenar o Valdemir a uma prisão, sendo que a vítima, em função de um acidente que ele não queria causar, foi a própria filha? Então é o caso mais comum do perdão judicial tutelado com base nos direitos humanos que nós vemos todo santo dia. Aconteceu aqui um caso semelhante, né, professor? De um pai que esqueceu o filho dentro do carro e o filho morreu asfixiado. Sim, acontece com mais frequência do que parece, viu, Dani? Tá? Acontece com mais frequência do que parece. Né? Eu não sei se o Júnior vai lembrar, teve uma conhecida nossa que o filhinho dela fazia fisioterapia na mesma clínica que a nossa filha. E aí o menininho andando no andador caiu na piscina e morreu afogado. Né? Então, na época, eles também responderam o processo, depois eles receberam o perdão. Não sei se você vai lembrar dessa história, amor. Eu não lembro deste caso, mas assim, conheço diversos outros casos que aconteceram. Um deles foi com aquela cantora Vanusa, tá? Que foi algo mais ou menos assim, também foi com a piscina. Ela bobeou, descuidou da criança, foi pegar alguma coisa dentro de casa, quando voltou a criança estava afogada. Tá? Então, isso acontece mais do que parece. A ideia do caso dos exploradores de caverna, enquanto formador de opinião, ele nos coloca em conflito. A ideia é exatamente ter conflito com o que eu acho. Certo? Com o que eu acho. Justo? E dá muito conflito esse texto, né, professor? Eu até sábado eu estava achando que tinha que condenar eles, aí depois eu já falei assim, meu Deus do céu, mas diante de tudo que eles já passaram, eles não podiam ser condenados, né? Então, e nós temos aí uma série de coisas que eu posso dizer para vocês, e a mais especial é a seguinte: nem sempre o que é direito é justo, e nem sempre o que é justo é direito. Tá? Por quê? Porque se eu for seguir a lei, se eu for seguir a norma jurídica, ipsiliteris, ou seja, ao pé da letra, tá? Ao pé da letra, muito provavelmente em casos específicos, este camarada vai sofrer uma injustiça. Vou contar para vocês um caso meu de uma senhora aí, de 70 e poucos anos. Ela foi presa, de acordo com o núcleo do artigo 33, tá, da Lei de Entorpecentes. Criar, produzir, cultivar, manter em estoque substância entorpecente. O que aconteceu com essa senhora? Ela cometeu o crime? Cometeu o crime. Isso aconteceu comigo tem mais ou menos uns 13, 14 anos. Tá? Porém, foi o neto dela que falou, vovó, tem essa plantinha aqui, cuida para mim. Poxa. Cuida para mim. Tá? Então ela foi induzida a um erro, ela não sabia nem o que era. Ela não tinha o ânimo, ela não tinha a vontade de praticar esse tipo de delito. Tá? Ela poderia ser condenada? Poderia, a lei diz que tem que condenar. Mas o juiz absolveu. Mas peraí, o juiz pode dar uma sentença contra a lei? Pode? Acho que não. Pode. 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 Tá? O juiz deu uma sentença contra leges. Ele não efetuou a condenação daquela senhora. Por quê? Porque ele entendeu que a argumentação da defesa removeu a característica do ânimos, da vontade. Ou seja, ela nunca teve vontade de ser traficante. E jamais poderia ser usuária, porque ela não consumia aquele produto. Tá? Em regra, a interpretação jurídica, da hermenêutica jurídica da lei de entorpecente diz: ou você é usuário, ou você é traficante. E ela não era nenhuma das duas coisas. Tá? Então, existe sim a possibilidade de se dar uma sentença contra a legis. Tá? Uma sentença contra a lei. Desde que devidamente motivada pelo magistrado. Desde que o magistrado estabeleça no seu relatório os motivos pelo qual ele não está aplicando o que a lei manda.
Belezinha? Professor, nesse caso específico, por exemplo, ela não tinha culpa e nem conhecimento em relação àquilo. Mas e esse neto que fez isso? Ele não é processado diante dessa situação? Na hora. Sim. Na hora. O que o Ministério Público fez? Quando ficou sabendo da situação, ofereceu uma denúncia contra o neto. Ah, entendi. Professor. Mas eu não defendi o neto, eu defendi ela, tá? Aham. Quem falou? Marli? Porque ali, no caso, o neto também era de menor, não era? Não, já era de maior. Já era de maior. Ah, sim. É porque às vezes corta um pouco, eu tinha compreendido que fosse de menor. Tá, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu acredito que ele deva ter respondido por uso, tá? Como usuário. Até porque era um vasinho de maconha. Tá? Mas, fazer o quê, né? Acontece. Infelizmente. O nome dessa palavra que qualifica todo tipo de conduta e que pode ou não dar o perdão judicial, chama-se ânimos. Ânimos, uma palavra de origem latina, tá? Que diz ânimos necandi, ânimos de matar, ânimos furandi, ânimos de furtar, de roubar, e assim por diante. Não havendo ânimos, não há o crime na sua forma dolosa. O que é o crime na forma dolosa, gente? É o crime intencional. Crime com a vontade. Tá? Vocês já sabem a diferença de culposo e doloso? Sabem? Tranquilo? Beleza. Então, senhores, o que nós tínhamos para hoje, para a gente estar trabalhando, era esse material que eu passei para vocês e Marli já pedi para adicionar lá no grupo. Franciele, você tem meu WhatsApp? Não? Deixa eu dar uma olhadinha lá, professor. Eu tô sem, professor. Como que é o WhatsApp do senhor? É o 9. Calma aí. 9 8111 8111 5421. 5421. Isso. Tá. A Elaine e o Valdemir já tem, a Marli eu não sei se eu já passei. Eu vou passar um link de um vídeo, um filme, tá? Sobre o caso dos Andes, é um filme de Qual que é o nome? Mai Dai? Marli, não entendi. Tem um vídeo aqui, eu acho que eu já recebi. Eu tenho. Ah, sim, então eu já passei para você, só não passei para você. Se for possível, senhores, assistam esse vídeo aí no final de semana, tá? Porque a gente vai começar a trabalhar nele na próxima aula. É muito importante. Por quê? O primeiro exercício que a gente vai fazer será sobre esse vídeo e vai valer já uma notinha aí para os senhores. Mas, tão somente na próxima semana nós vamos falar a respeito dele. Belezinha? Ok. Bem, agradeço a presença de vocês. O que nós tínhamos planejado para a data de hoje aí já foi. Oi, pode falar. Às vezes está cortando a internet, mas eu consegui compreender. Mas será que a minha internet que está cortando é a sua? Aí não sei, mas estava cortando um pouco. Tá. De qualquer forma, gente, eu estou gravando essa nossa aula. Eu estou gravando essa nossa aula. Sim. E depois eu vou disponibilizar ela para vocês, tá? Então, o que nós tínhamos para a gente estar trabalhando hoje... Mas aí vai ser através de... Oi, Maria, não entendi o que você falou, querida. Para a gente ter acesso a essa aula, daí tem que acessar onde? Eu vou colocar o link para vocês no WhatsApp. Ai, maravilha, professor. Então, já me manda o WhatsApp aí que eu vou estar disponibilizando para vocês. Belezinha? Tá certo. Então tá, gente. Boa noite. Até semana que vem, tá? Para a gente continuar os nossos trabalhos. Agradeço a presença dos senhores, tá? E vamos ver se a nossa turma vai aumentando na próxima semana.
Por quê? Porque eu tenho matriculados nessa matéria aqui 28 alunos, tá? E só tem aparecido aí 4 alunos. Sim. Nos vemos semana que vem. Estão liberados, queridos. Uma boa noite a todos. Boa noite.